Boa noite. É um grande prazer estar aqui. Hoje é o segundo dia da 5ª edição de Cenas. Meu nome é Babi e hoje eu vou entrevistar uma pessoa que nasceu numa família de artistas, numa época não muito fácil para a arte, porque era uma época em que a arte tinha que ser mais criativa e mais ousada do que nunca, e tinha que ter mais fé do que nunca para acontecer, né? Numa época em que todos eram intelectualizados, sim, porém vistos como ameaça. Nessa casa se ouviu muita música brasileira, nessa família em que ele é o primogênito, e como primogênito seguiu o legado do pai, trabalhando com todos os grandes mestres, porém, curiosamente, não com esse pai, mas que viveu todo esse ambiente. E, curiosamente, também foi uma criança que não viu tanta televisão e hoje é uma grande referência para a gente em televisão. E vai se tornar mestre até de seus mestres, devido a tanto conhecimento tecnológico que é fundamental para os dias de hoje e para todo o futuro que está por vir. Com vocês, a honra de entrevistar Alexandre Avancini. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito bom ter o privilégio de poder conversar pelo menos 1 hora com o Alexandre Avancini, o AVEC, porque ele está tão concorrido e ele está tão atarefado mesmo que, olha, ter 1 horinha aqui, nossa, vamos aproveitar. Bom, primeira coisa, por que o apelido ficou AVEC? Então, foi um assistente de produção, se não me engano, na época. Eu era assistente de direção, né? E estava com frio no estúdio. Aí o Lessa, o figurinista, me deu um blazerzinho de lã, bonitinho. Eu usei nesse dia, eu falei assim, fica usando até o fim da novela. Eu usava. Aí o assistente de produção passava por mim, olhava assim, tinha aquela música na época, Decadência avec elegância. Aí eu falava, Decadência avec elegância, hein, bacana, decadência. E foi ficando, avec e ficou, né? Parece que vem de Avancini, mas não vem. Olha que engraçado. Gente, Decadência avec eu adotei elegância. o apelido. Muito, ficou... Tá, bom, parece com seu sobrenome mesmo, então... Me fala vamos entender essa formação desse homem que está diante da gente. Quais as primeiras lembranças suas da infância, carreira do seu pai, Nunziato Walter Avancini, né? Isso. Que o estimularam a seguir a profissão? Ou você pensou em ser outra coisa? Então, na época que eu ia fazer vestibular, Babi, eu estava pensando entre física nuclear, biologia ou cinema. Uau. Pois é. Na minha época não tinha faculdade de cinema. Então, eu acabei optando por jornalismo e me formei pela PUC. Eu achei que a faculdade de jornalismo daria uma boa base cultural para poder, né, mais tarde fazer cinema. E foi esse o caminho. Mas, na verdade, assim, a curiosidade, assim, o que me trouxe para a televisão, na verdade, foi cinema. Eu continuo perseguindo o cinema, né? É verdade, você tem a minha influência, né? A minha influência sempre foi a 7ª arte, que surgiu de uma forma engraçada porque em 1969 não existia videocassete. E meu pai fazia, para assistir os filmes em casa que ele gostava, os filmes eram em 16mm, as emissoras rodavam num projetor de 16mm e transmitiam essa passada, essa imagem, né? Era uma telecinagem ao vivo. E aí meu pai levava o projetor para casa no fim de semana para assistir os filmes que ele gostava. E eu ficava escondidinho assim atrás do sofá, eu não podia, era tarde da noite, era um programa de adulto. Né? E eu ficava escondidinho vendo os filmes. Então esse foi o meu primeiro contato com o cinema, na verdade. Foi escondidinho atrás de uma poltrona. Anos depois ele confessou que sabia que eu estava lá, que deixava eu assistir, mas não podia admitir, porque ele era muito rígido, né? Mas o meu primeiro contato com a 7ª arte foi assim, foi escondidinho atrás da poltrona de noite, vendo os filminhos que meu pai dava para passar em casa. Que maravilha. Depois ele te deu uma moviola, não foi?
Ah, mas bem depois. Bem depois. O que você fez para merecer? Então, quando eu era pequenininho, assim, tinha uns 11 anos, eu estava fazendo na escola um stop motion de DNA. Aí ele chegou em casa, eu estava com uma câmera Super 8, que era dele, presa assim num cabide. Aí ele olhou, ficou com pena, me deu um tripé e me deu uma moviola, entendeu? E resolveu investir no filho. Que maravilha. E eu sei qual foi o primeiro filme que o Avancini dirigiu, editou e que a sua irmã Andréia atuou fazendo um ladrão, o que para uma menina de, acho que 9 anos, era super desapegado, porque toda menina de 9 anos quer fazer a princesa, né, gente? Vamos combinar. E ela fez um ladrão e o seu primo Vladimir fez um super-herói. Um super-herói, com efeitos especiais e tudo. Em 1977, acho por aí. Então, o nome do filme, Super Mimi. Super Mimi. O super-herói gay. Exatamente. Não é? Revolucionário, uma loucura. Tem até Super 8 até hoje. Gente, a gente precisa ver. Não, mas era legal porque já era cheio de efeitos especiais, ele desaparecia, ele voava, e com Super 8, né? A gente pendurava o meu primo, era divertido. Que maravilha. Seu pai era comunista, mas vocês estudavam inglês, quer dizer, ele tinha uma visão muito boa do que era o mundo, né? A gente estudava inglês depois, né? Você conseguiu ir para Londres, fez intercâmbio. Consegui, bem mais velho. 18. Mas, na época que ele era comunista mesmo, lá em casa não podia nem se ouvir os Beatles. Era proibido, não podia usar roupa com escrito marcas em inglês, porque ele era comunista mesmo, era ferrenho, do partidão. Eu conversei também com a Andréia Avancini, ela me falou assim, lá em casa a gente ouvia Construção, do Chico Buarque. Mas ouvir Chico era um prazer, né, gente? Novinhos. Né? Não, mas comunista é muito diferente, porque toda a invasão americana da televisão, aí vocês não podiam ver televisão. Não, a gente era proibido de ver. A televisão só podia ver de 4 da tarde às 8 da noite. Novela, ele deixava com muito sofrimento. E eu soube que podia, de vez em quando, assistir a um Globo Repórter, mas tinha que fazer uma redação de 30 linhas. Ou filme, mas tinha que fazer uma redação de 30 linhas. Aí vocês faziam letra bem grande. A gente fazia, não fazia, dava uma enrolada. E você começou na Globo muito cedo, essa ida a Londres, você começou lá, foi para Londres e voltou. Começou, Alexandre, coordenando aquela unidade móvel ou já começou editando? Não, então, na verdade eu comecei com 18 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, tanto que eu só consegui cursar o primeiro período sem estar trabalhando. No segundo período eu já estava na Globo trabalhando. O primeiro período eu estava fazendo estágios, eu fiz um estágio em todos os setores da Globo, porque meu pai acreditava que, sabiamente acreditava que quanto mais você conhecesse do seu instrumento de trabalho, né, melhor seria. Então eu fiz um estágio de 6 meses como cameraman, como editor, como uma série de funções, né, fiquei meses acompanhando as gravações, e depois entrei num setor que na época era muito comum, e hoje vários diretores no Brasil vieram dessa área, que foi a área de edição. Né? Grandes diretores como Paulo Biratã, Roberto Talma, diretores da minha geração, como Papinha, Maurinho Mendonça, todos fizeram essa trajetória. Entraram pela edição, né, que foi o caminho que eu fiz. Eu entrei como operador de máquina em edição. Muitos anos depois, virei editor. Muitos anos depois, virei assistente de direção. E muitos anos depois, virei diretor. Mas isso tudo me deu uma base muito sólida para ter segurança de fazer o que eu faço hoje. Eu conversei com o PH, Paulo Henrique Farias, que é, assim, uma parceria de 15 anos. E eu falei, PH, como é que é ser o editor de quem foi um grande editor? Porque eu também soube que foi difícil de tirar ele da edição, porque o pessoal, né, não queria tirar um grande editor que estava fazendo tudo muito bem para migrar, né, para ainda assistência de direção. E ele falou uma coisa muito bonita que eu quero te mostrar aqui. Avec, você é mais do que um diretor para mim. Você é um irmão. Quer comentar? Então, acho que porque, né, acho que cada diretor tem uma característica, né? Um diretor que passou pela edição, ele sabe exatamente o que é contar, né? Você tem em cinema mais, menos em televisão, você tem uma proporção do que é filmado e o que vai para as telas. Então,
Tem diretores que filmam para cada 60 minutos, para cada 1 minuto na tela, são 60 minutos filmados. Isso é uma proporção fora do padrão, mas tem diretor que faz isso. Os diretores normalmente fazem para cada minuto na tela, 4 filmados, no máximo 10 filmados. O Hitchcock fazia 1 por 1, porque era uma forma dele não ter o estúdio interferindo na sua montagem. Então, pega aquele close, não bota no médio para cortar, para mexer na cena. Não tem um plano. Então, assim, o PH ele fica, ele compartilha comigo essa visão, né? E o meu material sempre é muito enxuto. Quando eu vou gravar uma cena, quando é uma cena complicada, mais elaborada, eu faço storyboards exaustivos, a cena é muito estudada, muito decupada. Mas se é uma cena do dia a dia que não tem esse processo, eu sei exatamente o que eu quero e gravo assim, decupado. Então isso ajuda muito o editor. Ele não tem 3 horas de material para fazer uma cena de 30 segundos, ele tem 40 minutos de bom material. Né? Então, por isso que ele fica todo contente quando pega as cenas. Todo mundo agradece, até na hora de gravar a gente agradece. É verdade. Não é verdade? Agora, nos seus primeiros anos de profissão, o seu pai, o Walter Avancini, te escalou para trabalhar com ele. E você escalou, recusou. Não. Ele não separou você? Não. Lá atrás, eu pedi para ele, pai, me bota como seu assistente. Na minha opinião, meu pai foi o melhor diretor de televisão que já passou pelo Brasil. Né? Na opinião de muita gente que entende de TV. E só não foi o melhor diretor de cinema porque fez pouco cinema, fez um filme. Mas a genialidade dele era tão grande, né? e com o ator principalmente, que eu pedi para fazer, pedi para trabalhar, porque ele era muito Caxias, ele achava assim, ele falava, meu filho, mas eu vou botar meu filho para trabalhar comigo. Eu falei, bota! Olha, então foi ao contrário. Como assistente, foi ao contrário. Eu soube ao contrário, eu soube que justamente ele tinha te separado e que você falou assim, não. Não, isso foi depois. Lá na frente, quando eu já era diretor, ele me tirou na surdina de um projeto. E aí um dia eu cheguei no projeto e não era mais o diretor do projeto. Eu falei, mas como? Não, mas nossa. Você pediu para fazer com seu pai. Eu falei, não pedi. Aí fui conversar com ele, né? Tinha me tirado, mas depois eu retornei ao projeto. Então, na verdade, não rolou no início quando você pediu e não rolou também quando ele pediu, porque não coincidiu. Não, na verdade, rolou no início quando eu pedi para ser assistente. Sim, isso aconteceu. Meu primeiro trabalho de assistente foi no filme Boca de Ouro. Foi um tremendo projeto, muito bacana. Isso me abriu muitas portas, porque eu falei para ele, olha, se você que é meu pai não me chama, como é que os outros vão me chamar? Isso é verdade. Você tem Aí eu tinha uma referência. O meu primeiro trabalho de assistente de direção na Globo foi com o Denis. Ele perguntou, o que você fez? Eu falei, fiz o Boca de Ouro com o Avancini. Já tinha um cartão de visitas. Referências artísticas. Quais são suas referências e quem foram e quem são seus professores? Então, em termos de direção de ator, meu pai, a gente conversava muito sobre interpretação. Né? Para mim, se o ator não estiver bem em cena ou diante da câmera, não tem projeto. Não adianta fazer uma luz maravilhosa, linda, um enquadramento, se você não tiver o ator vestindo o personagem. Né? Isso é muito importante. Para os meus 2 últimos trabalhos na Record, eu consegui trazer para uma novela que foi Vidas em Jogo, que foi a primeira vez que a gente trouxe um preparador de cinema para televisão, foi o Sérgio Pena, né? Foi um trabalho fenomenal. E para fazer José também a gente teve de novo o Sérgio. Agora a gente não consegue mais ter o Sérgio, mas tudo bem. Foi contratado pela Globo. Mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, foi um avanço grande em ter um cara de cinema para trazer um estilo de interpretação um pouco mais profunda num veículo onde normalmente a gente passa por cima das coisas. Então, ele fez um trabalho muito bacana e fez muita diferença para a gente. Eu posso te falar por experiência, porque eu, em José do Egito, participei de todos os workshops, fiz tudo para não faltar nenhum e fez toda a diferença. Sempre faz. Então, assim, em termos de direção de ator, meu pai sempre foi uma grande referência, porque ele se preocupava muito com o ator. Né? Eu lembro que eu fiz uma novela do Maneco, que tinha um casal romântico que estava pegando fogo, que era Nando e Milena, com a Carolina Ferraz, e o do Moscovitz. E eu dirigia todas as cenas do casal. E um dia ele me ligou e falou assim, meu filho, tá bacana e tal, mas tem uma cena que eu estou vendo aqui, os atores perderam o olhar do personagem. Eu falei, como assim? Foi eu que dirigi essa cena. Eles estão com o olho do sucesso. E foi engraçado porque foi um dia que os dois piraram um pouco na cena. Era uma cena de praia, os dois queriam fazer de calcinha sutiã. Era uma pirada na cena. Eu falei, gente, não dá para pirar na cena. A cena é assim. Vamos fazer como está escrito?
E realmente eles piraram aquele dia, assim, deram uma fugida. Porque a dupla estava fazendo muito sucesso. Estava fazendo muito sucesso. Né? Eu fiz a cena, eu não percebi, mas ele percebeu. Ele me ligou e falou, olha, o olhar dos atores estava fora. Então, assim, era complicado. E quando você está sozinho assistindo seus filmes, quem que você procura para ver? Então, eu sempre vou atrás dos grandes clássicos. Né? Para mim, o maior mestre sempre foi o Kubrick. Né? Eu acho o Stanley Kubrick um diretor sempre surpreendente, com temas surpreendentes também. Né? Na verdade, a velha geração de diretores como Kubrick, Kurosawa, Fellini, Pasolini, eu acho que não existirão diretores mais assim. O mercado já não funciona mais assim. Né? Mas você gosta do J.J. Abrams também? Gosto do J.J. Abrams. Assim, eu prefiro o David Fincher, um diretor mais de ator. O David Fincher, ele faz a cena... É uma discussão que a gente conversa muito com o ator sobre isso. Né? Cada diretor sempre fala, gente, a minha opinião sobre interpretação é a minha opinião. Eu acho que a repetição leva à perfeição. O David Fincher, ele faz a cena no mínimo 100 vezes filmando a cena. Ele se prepara para isso. Né? Então, eu acho o brasileiro assim, existe uma certa preguiça e a preguiça fica embutida. Vamos fazer só uma vez que fica legal. Né? Esse é o calor. É o clima. Não, eu acho que é a falta de formação. Tropical, uma vez eu conversando com o Manel Carlos, os nossos cursos no Brasil são cursos de teatro. Você pega um curso lá fora, é um curso de acting, que você faz teatro, cinema e televisão. Então, ainda existe, a meu ver, uma formação defasada em termos de um lugar que eu considero onde se formam os melhores atores do mundo, que é o mercado americano. É o berço, né? É o berço, é um dos berços, né? Mas você entra eu gosto de estudar interpretação, eu entro na grade de aulas do Stella Adler, de um actor de estúdio. Para saber as matérias? Para saber as matérias, para saber como é que eles formam os atores, e é muito mais completo que aqui. Volta e meia você dá workshops para você. Quem já leu Shakespeare? 1 ou 2 levando. Quem já leu Stanislavski? A gente falta uma base de formação, mesmo nos cursos bons de teatro, porque são de teatro, não são de acting, é diferente. Teatro é teatro. É verdade. Para o acting você já pode se adaptar aos veículos, né? Exatamente. É muito comum você pegar um ator recém-formado em teatro com um estilo de interpretação de teatro. Você vai ter que limpar, tirar, porque no cinema, como na televisão, são veículos diferentes. Você tem a câmera, você tem uma outra relação e você tem que estar consciente que existe uma câmera apontando para você. E todos os veículos são particulares e difíceis de fazer. Exatamente. Né? Porque essa coisa, a gente ainda ouve muita gente, o teatro, né? E fala da televisão, o cinema ainda com uma curiosidade, porque aqui, né, há o desejo de que vire indústria, né? Mas a televisão ainda há que fazer, TV, né? Tem que fazer, né? É surreal isso. Não, é surreal, é verdade. É preconceito. Então, vamos falar preconceito. Vamos falar de atores, então. Até pulei as minhas fichas, porque eu quero muito saber de método, ator. Acho que vai ter muito ator vendo a nossa entrevista na internet. Vamos falar de atores. Você nunca tinha dirigido a sua irmã, a Não, Andréia, é verdade. né? Como é que tem sido conduzi-la na minissérie? Fazendo a Zilpa, que não é um personagem fácil, não. Não, é verdade. Não, tem sido ótimo. Acho que nós temos o mesmo berço de formação, né? Ficamos noites a fio ouvindo meu pai falar sobre televisão, sobre cinema. Então foi muito fácil trabalhar com ela. Uma grande atriz, fiquei muito feliz. Eu, como colega dela na minissérie, ela é muito disciplinada, gente. Chega antes de todo mundo. E é fogo, porque para concorrer com ela... Então, falando em disciplina, eu fui fazer uma novela brasileira lá em Miami. A gente contratou um ator americano. Coisas que a gente acha que não existem, mas... Você pode contratar qualquer ator americano se quiser, fazer uma novela. O cachê básico nos Estados Unidos é $50 mil a diária. Nós ligamos para o Anthony Hopkins, ligamos para o Jerry Lewis, Anthony Hopkins não faz televisão, Jerry Lewis não podia fazer. Fechamos com um ator chamado Lance Hendrickson, que faz ficção científica nos Estados Unidos, trabalha com James Cameron e tal. E foi ele que foi filmar com a gente. Eu fui ter uma primeira conversa com o Lance, já ganhou 3 Globos de Ouro, um ator muito conhecido nos Estados Unidos. Falei, bem, o cara vai, né, meio que dar uma humilhadinha, né? Fez novela brasileira, diretor brasileiro. O cara tinha 800, ele trouxe um calhamaço de dever de casa, como eu nunca vi nenhum protagonista brasileiro. Uma coisa impressionante. Eu fiquei, assim, muito chocado com o grau de profissionalismo do cara. 70 anos de idade,
era o primeiro a chegar no set. No primeiro dia de filmagem, estava um calor insuportável em Miami. Eu falei para ele, Lécio, sai do sol, você vai derreter aí. Eu falei, Alexandre, a cena não é no sol. Eu falei, já estou de personagem, deixa eu suar. Nunca tinha um tempo feio, era uma coisa... Eu senti que o grau de entrega era diferente. Eu fiquei meio chocado. Um bom exemplo para a gente. Um bom exemplo para nós atores. E você tem dirigido a Nanda Ziegler, Isso. a sua mulher, ao longo dela, da carreira dela, né, na TV. Hoje também em José do Egito. Como é que vocês construíram essa parceria cênica? E em casa, que horas param de falar de trabalho? Então, assim, a gente para de falar de trabalho, mas não para de falar de arte, de cinema, né, porque, graças a Deus, nós somos abençoados por trabalhar com o que a gente gosta. Né? Então, é normal você sair de uma gravação e ir para o cinema, sair da gravação e ir para o teatro, sair da gravação para a exposição de arte, sair da gravação ouvir música. Né? Isso, como eu tive em casa muito presente, essa discussão de arte o tempo todo, não, em casa também é assim, né? A gente está sempre pensando em fazer curta, discutindo projetos, envolvendo as crianças nisso. A minha filha de 9 anos já dirigiu 2 curtas e já escreveu um curta inteirinho, melhor que eu ficou chocado. A Valentina já fez Valentina isso? Já fez isso. O problema é que os 2 primeiros curtas dela, o protagonista era eu, então não vale. Falei, filha, tem que ser... Ele já não começou como ator. Papai, agora eu quero um ator profissional. Aí a gente vai escalar. Mas escreveu 15 páginas de roteiro, perfeito. É muito legal isso, eu fico muito orgulhoso assim, de ver quando você fomenta isso, né, funciona. Que maravilha! E vem cá, eu soube da sua frase, que a Nanda falou uma coisa muito bonita, falou, eu quero chegar num patamar em que eu tenha pelo menos metade da cultura que o Alexandre tem, né? E ela falou uma frase sua, que eu queria que você comentasse, o ator é sempre visto pelo seu último trabalho. Fala sobre isso. Isso é um dado da crueldade do nosso meio, né? Literalmente, a gente tem que matar um leão por dia. Não só o diretor, como o ator, como o artista plástico, músico. A gente vive num meio de consumo muito rápido e a gente só é lembrado pela última coisa que a gente fez, né? Então, a gente tem que até ter uma estrutura emocional, porque nem sempre a gente faz sucesso, né? O artista tem que entender isso. Às vezes você se joga de cabeça num projeto achando que vai ser um espetáculo e por alguma razão não acontece. Então o artista tem que ter uma estrutura emocional muito forte para poder entender que nem sempre é hora de colher os louros, né? Nem sempre depende dele, né? Toda uma produção, né? Todo um contexto. Não, é verdade. Depende de você às vezes passa 6 meses e mudou o foco, é muito complexo isso. E também, você é conhecido por... O Rangoleta também me confirmou isso. O Fernando Rangoleta é diretor de elenco. E ele diz que você faz teste com todos os atores, independentemente dos papéis, para todos os trabalhos, e elogiou o seu perfeccionismo no trabalho, né? Como é que é esse cuidado, né, para a escalação de cada produção? Porque foi muito curioso que ele falou, a Fernanda Montenegro lá, ele vai querer fazer teste com ela, e é isso. Ele me afirmou isso. Então, a gente hoje vive um processo em televisão, cinema também, industrial, onde você tem que minimizar a margem de erro. Eu gosto muito de fazer teste, eu gosto muito de ver o termômetro do ator, a temperatura, a inteligência dele para ler uma cena. José, nós testamos quase todos os protagonistas, Vidas em Jogo, vários projetos também. Teste de química de ator, às vezes você escala uma protagonista com o outro protagonista e na hora de dar o beijo na boca não funciona. Você só vai ver no primeiro dia de gravação, é tarde demais. Então, eu acho que isso é importante para minimizar hoje no nosso processo mais industrial de produção a margem de erro e para ter uma escalação mais correta. Hoje a escalação é feita a várias mãos, né? O autor escala junto com o diretor, junto com a empresa, né? E também uma forma de ficar menos subjetivo. O eu acho, tá ali, ok. Já dei o braço a torcer algumas vezes por falar, não, esse ator não vai funcionar, fiz o teste e funcionou muito bem, o papel é dele. Então, eu acho uma forma muito justa. Foge as panelas, né? Você consegue evitar panela, porque tá lá, não tem como pegar um teste muito ruim e falar, isso está maravilhoso, para um grupo de 8, 10 pessoas. Aí o teste é a prova, o teste é a prova, inegável, né? Exatamente.
Bom, tenho aqui palavras do Fernando Rancoleta, que a gente falou dele. Ele diz o seguinte: é um grande diretor, é criterioso e vai fazer mais um sucesso, pois José do Egito já é um sucesso junto aos trabalhos que fez, e vai vir mais um sucesso com o Lombardi, com Carlos Lombardi. Que continue dessa forma, delicado, dedicado e com essa felicidade de fazer esse trabalho. Chato, aí botou entre aspas aqui, né, de querer fazer teste, com o que eu falei, até a Fernanda Montenegro, igual ao Lombardi. Então vai dar muito certo, eles são dois chatos. Que bom. É feliz, não dorme, sábado e domingo, carnaval, está na ilha de edição com o PH, o editor que tanto adora, que continue com esse brilho que tem e que passa, né, isso pra gente, porque na hora da escalação, essa vontade de ter bons atores em papéis me anima, ele diz, me contagia, e a gente troca uma bola muito bacana, que continue sempre com esse destino e eu contando contigo. É o que ele diz. Bacana. Então, vamos continuar. Critérios para um teste. Eu soube com o Fuji. Ricardo Fuji é diretor de fotografia, tem uma parceria de 7 anos com o Alexandre. Eu soube com o Fuji uma coisa muito legal. Você marca o teste do ator, da atriz. Eles chegam com tudo preparado, né? E aí, vamos dizer, arrebentam no teste. Trazem tudo que realmente vocês esperavam. E aí, você pede para mudar uma coisa e outra. E pega, muitas vezes, o ator desprevenido. Porque, mas eu não montei direito, não está legal, mas... Né? E pega no ego do ator, muitas vezes. Né? E aí o Fuji me disse que, de tanto observar isso, eu queria que você me confirmasse ou não, de tanto observar isso, ele concluiu que, assim, bom, o ator já trouxe o que eu quero, mas o ator, a atriz, ele é dirigível? Ou só o que ele montou em casa que vai valer? Porque às vezes ele acerta, às vezes não. Né? Então, quando você diz, ok, num teste, e você pede para fazer uma coisa diferente, o ator agora ele pode, depois dessa entrevista, a gente contou aqui esse método, o ator ele pode falar, opa, que bom, já acertei uma, vamos ver se eu acerto agora com o que ele me trouxer. É assim que você vê se um ator ele vai gingar com você em cena, na hora do set? Então, é um pouco de cada coisa, né? Você ter um ator dirigível é muito importante. Né? Às vezes a gente percebe num teste que o teste está absolutamente cristalizado. E em quase 90% das vezes isso acontece. Por exemplo, fulano, muda a vírgula aqui, ele não consegue mudar. Muda a vírgula, não muda de novo. Então, você tenta provocar uma mudança para ver o quão dirigível é esse ator. Quando é um ator que você não conhece, não tem uma experiência de trabalho, isso é importante. Quando é um ator que você já conhece, você não precisa fazer isso. Você já viu outras facetas, exatamente. Enfim. Mas testar, porque assim, na verdade o teste, você testa várias coisas. Você testa, primeira coisa, pontualidade. O cara chegou atrasado, você fala, está atrasado. O texto decorado. O texto está decorado é a ferramenta mais básica de qualquer ator. Né? Por isso que me irrita um pouco essa coisa de vamos fazer na hora, vamos inventar. Não tem. Tem que estar com o texto decorado. Se com o texto decorado quiser mudar alguma coisa, mexer, pergunta, a gente mexe. Mas a gente sabe quando o ator não está com o texto decorado, isso é muito ruim, isso atrapalha muito. É muito difícil um diretor dirigir bem alguém se não tiver com o texto bem decorado. Outra coisa é tentar testar temperamento, né? Ver como a pessoa reage com uma nova linha de direção, até psicologicamente. Se é um personagem muito grande, muito importante, né? Você testa mais de uma vez para ver como a pessoa reage. Isso tudo faz parte. Muitas vezes, o menos é avaliado no teste é até o talento só por si do ator. Né? Porque hoje em dia, na escalação, vários fatores pesam. Né? A maleabilidade é importante. Tudo é um trabalho de um ano com a pessoa. Né? Eu faço questão de escalar gente bacana para o trabalho, porque é um trabalho muito íntimo. A gente exige muito do ator, são várias horas. A gente foi para Atacama, ficamos 20 dias com o elenco inteiro, né? No meio do deserto, no meio do nada. Se você não junta um grupo de pessoas dispostas a isso, e bacanas, que você possa de noite sentar, tomar uma taça de vinho, conversar, bacana, fica difícil. Isso, né? É tudo tenso o tempo todo. Exatamente. Não tem como fluir. Né? E aí, conversando com o Ricardo Fuji, ele disse, o Avec é o cara que tem a maior inteligência emocional que eu conheci na minha vida.
E ele fala até que tem uma certa raiva, porque ele tenta fazer de tudo para se espiritualizar, medita e tal, e você já chega com tudo pronto no set, né, sem falar nada, enfim, mas já chega. E ele pergunta, Avec, o que você fala no ouvido das atrizes que elas despencam a chorar? Faz 7 anos que eu quero saber. Então, na verdade, para cada atriz específica eu não posso dizer, não vou dizer. Mas faz parte do trabalho do diretor, né? Isso é a minha metodologia de trabalho. Cada diretor tem uma. Tem diretor que está no chicote e ponto final. Quando eu sei que o ator vai passar por um processo de trabalho muito emocional, eu preciso conhecer um pouco da vida pessoal do ator, né? Eu sou um diretor que, por uma questão de praticidade, gosto de usar Stanislavski, gosto de usar memória emotiva. Acho que funciona muito em televisão. Acho que funciona muito por uma série de coisas. Mas em televisão, pelo imediatismo, pela rapidez, funciona muito bem. Então, assim, eu lembro que na época de presença de Anitta, eu fiz vários testes e conversava horas a fio com as atrizes. E tinha atrizes que eu falava uma palavra, a pessoa se emocionava, chorava. Porque você conhecendo um pouco da vida pessoal da pessoa, não fica tão difícil. Dá o gatilho rápido. E assim, a pessoa que está fazendo um teste já está num estado emocional, por mais que você queira dizer que não, já está num estado emocional alterado. Ela está se controlando para não ficar nervosa. Então, você buscar caminhos onde você possa fazer a emoção aflorar ou fluir, você realmente tem que conhecer a vida pessoal um pouco mais da pessoa para poder ter esse acesso. Geralmente eu marco reuniões com o elenco, com os atores em particular, converso com eles. Quando eles têm uma sequência muito forte de emoção, eu tento conversar antes para descobrir esses caminhos de atingir o que a gente quer, né? Porque é muito difícil fakear, né? Só os grandes atores com muita experiência, porque são tantos reflexos no corpo de uma emoção verdadeira que, assim, poucos conseguem chegar lá na mentirinha de verdade, assim. Então, você vai na boa e velha memória emotiva, né? Tem uma história ótima de 2 grandes atores que faziam uma peça na Broadway, o mesmo personagem. Uma semana era um, outra semana era outro, e essa peça tinha um momento crucial onde o ator pegava a arma, colocava na cabeça, se emocionava e não se matava. E o repórter foi perguntar para cada um deles, o que você usa para se emocionar para o primeiro ator, nesse momento tão importante da peça? Ele, olha, memória emotiva, eu penso nos momentos mais tristes da minha vida, me fragilizo e choro. Aí foi para o outro, fulano, o que você usa nesse momento tão especial? Eu penso na coisa que mais me dá pânico no mundo, que é tomar banho frio de manhã de chuveiro. Ele pensa nisso e se emociona. Então, cada um com a sua, né, com a sua licença de atingir a sua emoção, né? Agora, falando do seu pai, do Walter, ele conseguia as coisas, era uma fase, era uma época diferente. Ele era temido, quando entrava, as pessoas corriam para dentro das salas. Estou falando de coisas que eu ouvi de pessoas, né, que estavam lá. E você conseguiu muito do que ele conseguiu, né? Do que ele implementou, né? Dentre umas coisas, uma curiosidade aqui que a Andréa me falou. Quando a gente recebe o roteiro, a gente agora tem que assinar que recebeu. Por quê? Porque é muito tranquilo o ator esquecer da gravação, porque acontece, e dizer, não, mas eu não recebi o roteiro. Lá em casa, não, ninguém recebeu. Né? Então, hoje tem o e-mail também para isso, mas você também recebe o roteiro físico e tem que assinar. Mesmo que receba dentro da emissora, tem os papeizinhos lá, eu sei disso. Né? Quem criou isso foi o seu pai. Era uma época que tinha que ter realmente um chicote maior, assim, porque hoje você não usa isso. Você usa tanto, eu acho que essa coisa da indústria, né, que tem que ser, que você é completamente diferente do seu pai. Ou seja, falando aqui, o seu pai era muito bravo. E você é super tranquilo e delicado e consegue as mesmas coisas, quiçá mais. Como é que é isso? Então, são 2 métodos diferentes, né? Acho que assim, a gente não consegue o mesmo resultado, porque para mim ele era um gênio insuperável e não adianta, porque acho que ninguém no Brasil vai passar. Mas, de qualquer forma, ele tinha a forma dele de trabalhar. Eu acho que a forma com não só ele, mas uma série de diretores trabalhavam na época, mais truculenta, as pessoas não trabalham hoje, as pessoas não gostam, as equipes não gostam, os atores não gostam, né? Eu conheço bem. O Tony Ramos me conta uma história, no Grande Sertão Veredas, que ele tinha que fazer uma cena agachado no chão,
e os figurantes que faziam jagunço atiravam contra ele, acertavam uns jarros na parede. Aí meu pai chegou para tudo e falou assim, como é que ele falava? Tinha uma palavra que ele chamava as pessoas, era companheiro. O efeito especial não aparecer hoje, não tem bala de festim, então vou ter que botar bala de verdade. São todos do exército. Ui. Você fica agachado no chão, não levanta a cabeça, e o Tony contou que era tudo de verdade e via as balas passar em cima. Hoje o ator não faz isso, né? Eu lembro que tinha uma cena também, Gente, o Tony Ramos no Boca de esteve à beira Ouro, da morte, a gente não sabe. que acho que era o Petralha, tinha que pegar um revólver, apontar para a Luma e fazer ela tremer de medo. Um revólver com bala de festim, apontava, nada. Aí falou, ok, traz o revólver. Troca as balas, bota a bala de verdade. Quando você olha para um tambor de revólver com a bala de verdade dentro... É um acting, né? A perna fica bamba, o que é ser humano, entendeu? Então, assim, são limites que hoje você nem pode ultrapassar mais, entendeu? É uma outra época. Era uma outra escola, uma outra época. Mas ele não era... Ele não era no dirigir ator, ele era muito gentil. Eu fiz alguns projetos com ele, ele chegava no ouvido do ator, começava a cochichar, e você só via as lágrimas escorrendo assim no olho do ator. Sim, Avancini. Ele não gritava, não fazia, só ficava assim... Assim, eu não vou te escalar para a próxima novela, se você não chorar agora. Mas aí todo mundo ganhava prêmio depois. Era um espetáculo. O final é incrível, então tá valendo, né? Vamos falar das parcerias, então, né, ao longo da carreira, desde a sua estreia em Pátria Minha, em 94, na Globo. Você dirigiu tramas de Carlos Lombardi, foram 5, né? O Gaúga, Quinto dos Infernos, do Maneco, Por Amor, que eu participei também, foi minha primeira novela. Foram 3. Por Amor, História de Amor e Presença de Anitta. Como é que foram essas parcerias? Então, muito diferentes, né? O Maneco, adorei trabalhar com ele, também outro gênio, né? Um gentleman, né? E o seu estilo de escrever, você se apaixona, o elenco se apaixona, os diretores se apaixonam. Era muito generoso, né? Essas parcerias todas, como eu trabalhei com o Ricardo Ottino, que também foi um grande parceiro, né? Uma grande parceria. A gente pensava muitas coisas, né, parecidas, por isso que funcionou durante tanto tempo. E era muito bacana. A Presença de Anitta foi um tremendo trabalho de descoberta, de exploração. O Lombardi a gente brincava que se juntasse o Lombardi e o Maneco, não tinha capítulo no ar, né? Eles mesmos brincavam sobre isso. Mas são 2 atores geniais. O Lombardi agora com essa vinda para a Record, né? Estamos aí super entusiasmados com a novela também. Pecado Mortal, título provisório. Pecado Mortal. Década de 70, bombando, discoteca, um espetáculo. E que a Nanda vai fazer uma stripper. Exatamente. E aí, como é que é isso na sua cabeça? Não tem problema. Ui! Não. Tem, assim, muito laboratório em casa, assim? Não, mas olha, 10h30 da noite, eu sempre fui muito, digamos assim... Tem teste? Não, cena de nudez é uma questão de gosto, né? E assim, eu sou mais conservador. Eu só usaria mesmo uma questão muito extrema, né? Eu sou mais comedido, sou mais caretinho, não sou muito... Ai, caretinha é bom, a gente está precisando de um às pouco vezes de... sim, ainda mais televisão. Cinema você pode pirar um pouquinho mais, mas televisão... É verdade. Bom, já falamos, você acabou de falar do Ricardo Washington, que também trabalhou em produções como Suave Veneno, Coração de Estudante. Ele nutre uma grande admiração por você, o Ricardo Washington. É mútua, que bom. Bom, e já na Record, um dos maiores sucessos, gente. Prova de Amor, Mutantes... Tiago Santiago, você dirigiu toda a trilogia. É a maior novela feita até agora, né? Porque são 600 Acho que sim, capítulos uma loucura, no ar. Ai, vamos falar um pouquinho de Tiago Santiago? Tanta coisa. Então, o Tiago começou, na verdade, o Tiago bateu na minha porta de casa para me chamar para Record, literalmente. Eu estava em casa e... Glindlon, Vec, é o Tiago, você quer ir para Record? Foi assim mesmo. Aí subiu lá em casa, a gente conversou, né? Então ele foi meu padrinho na Record. E a gente sempre se deu muito bem. Vocês tinham feito alguma coisa antes? Ele tinha sido colaborador do Lombardi, 2 ou 3 novelas. Isso. E aí, quando ele foi para lá, ele te... Isso, quando ele foi para lá, ele precisou de um diretor para Prova de Amor e foi me procurar. E foi uma parceria muito bacana, porque assim, eu sou um... Se você for numa festa lá em casa, né, só tem autor. Né?
Eu acabo ficando muito amigo de autor, porque eu respeito o trabalho deles. Da mesma forma que se o editor não coloca em cena aquela grua, aquele take, aquela lágrima que escorre e fica zangado, eu prezo muito o texto escrito. Eu sou um diretor que fala, gente, tem que falar o que está escrito. O autor pede horas escrevendo, e vocês têm que falar o que está escrito. Tá, uma coisa ou outra, a gente faz uma concessão. Eu sou muito rígido com o ator seguir o que o autor escreve. Né? E, Thiago Santiago é muito importante aqui nessa entrevista, porque juntos vocês, na Record, alcançaram os maiores ibopes da história. É verdade. Picos de 20 e tantos, coisa que hoje em dia já não, né, é difícil, né? É verdade. E ele também acabou te sugerindo para um teste, te apresentando a mulher da sua vida, né? Ananda, é verdade. Armado, né? Olha isso. E veio como Joelma Fernanda, mas Exatamente. aí ela tinha mudado o nome por numerologia. Como é que foi essa história do teste? Então, depois estava esperando confessou. uma, chegou a outra? Ele criou um personagem novo na novela e falou assim, vou botar uma amiga minha para fazer o teste com você. Ele não falou isso para mim, ele pensou. Aí falou, tem uma amiga minha chamada Joelma que vai fazer o teste, muito legal. Eu falei, ótimo. Joelma não apareceu, apareceu a Nanda, um espetáculo, linda, maravilhosa. Aí ele ligou para mim e falou, mas e aí, a minha amiga Joelma, como é que foi no teste? Eu falei, Thiago, a Joelma não apareceu, mas em compensação a Nanda arrebentou. Aí ele ficou sem entender, depois a Nanda ligou para ele e falou, eu sou a Nanda, Thiago. O Thiago foi nosso padrinho de casamento e tal, nosso padrinho. É responsável por toda uma guinada, né? Porque quantos anos foram de Rede Globo? Foram 23. Imagina, 23 anos. Aí vem o Thiago, oi, quem pra Record? Aí depois, oi, e essa minha amiga aqui? Gente, incrível, né? E todo mundo. É verdade. E aí eu tenho palavras de Thiago Santiago. Olha, conversei com ele 5 minutos. A paixão exalou por todos os poros. Foi um dos depoimentos mais, assim... Enfim, não vou dar minha opinião, não, eu quero a sua. É o meu melhor amigo. Eu quero o Alexandre Avancini na minha vida para sempre. Quero que essa parceria continue por muito tempo, na vida e na arte. Porque é um homem de um caráter extraordinário, de uma inteligência brilhante, de um talento excepcional. É um maravilhoso marido para sua esposa, um excelente pai para seus filhos, ótimo amigo de seus amigos, um dos melhores diretores do mundo. Tenho a honra de ser seu amigo, parceiro, e quero ainda poder partilhar e fazer muitas coisas com o AVEC, o Alexandre Avancini, se Deus quiser. Valeu, Thiago. Gente, então, eu ouvi isso de alguém. Verdade. Então, essa é uma parceria, né, que foi criada. Mas isso também reflete um pouco do que cada diretor pensa do seu trabalho. O meu trabalho, eu tenho consciência que é um trabalho coletivo. Eu dependo da pessoa que serve o cafezinho, eu dependo do cara do boom, eu dependo de todo mundo, eu dependo muito do ator. Né? Claudinho Araújo, seu produtor, inclusive isso. Na sua produtora, me confirmou isso. Ele falou, Gabi, ele sabe o nome da menina que está servindo café naquele dia no set. Porque a gente precisa, a gente depende disso. Né? Eu não faço luz. Eu preciso do Ricardo Fucci, para mim é um gênio, né? Um tremendo diretor de fotografia. Eu preciso do PH, que é o melhor editor da América Latina. Cada vez que eu mostro o material dele lá em Los Angeles, os gringos querem levar o cara para lá. Então, assim, a gente depende dessas pessoas, depende dos outros para trabalhar. Né? Na verdade, a tradução de diretor em francês, o italiano é régio, né? que dirige, é um regista. Você dirige uma equipe de pessoas, literalmente. Né? Tem diretor que gosta de trazer para si tudo. Né? Não, foi eu que fiz a luz, foi eu que fiz não sei o quê. Quase foi eu que interpretei. Né? Eu não sou dessa praia. Eu gosto de... eu sei que eu faço e fico orgulhoso quando a minha equipe trabalha junto e a gente tem um resultado bacana, como é José, que eu estou muito orgulhoso do trabalho. Né? A gente conseguiu trazer para o seriado câmeras de cinema, o resultado no vídeo é muito bacana. Né? E é um trabalho de toda uma equipe, desenvolver trazer uma tecnologia nova e saber utilizá-la, não é para qualquer um, não. É justamente isso que eu vou falar agora. Em José do Egito, você faz a sua primeira parceria com a Vivian de Oliveira. Como é que tem sido essa parceria? Então, tem sido um espetáculo. A Vivian foi colaboradora do Thiago, né?
Em Mutantes, né? Na fase do meio ali, isso. Mutantes. E assim, eu gosto de trabalhar muito às claras. Eu acho que divergências qualquer um tem. Ah, eu quero fazer a cena aqui. Ah, mas eu acho que é melhor fazer ali. Você discute. Quando você não chega a um consenso, você tem sempre um mediador acima de você, a empresa. Né? Mas isso é tudo sem estresse. A minha relação com o autor, eu gosto de ser sempre muito às claras. Né? E a Vivian é sempre assim. Foi uma grande parceira em José. Né? Foi um projeto que começou menor e foi crescendo. Né? Nós tivemos o privilégio de filmar em Israel. Né? Eu, literalmente, filmei nos mesmos desertos que Jacó atravessou, que Jesus Cristo atravessou. Como é que foi isso? É emocionante. Porque muitos de nós não vão fazer isso na vida. Tem que ir antes de morrer. Israel e Egito. Eu estava gravando num deserto, aí meu produtor israelita, perguntei para ele, qual é o nome desse deserto? Ele é Neb Musa. O que é Neb e o que é Musa? Neb, deserto, Musa, Moisés. Eu falei, mas por que deserto de Moisés? Porque Moisés está enterrado aqui. Lá não tem meias palavras, meias verdades. Né? Lá é Israel. Né? Então, você vai, tá vendo aquilo lá? Aquilo é Jericó. É a cidade de Jericó, das famosas muralhas. Ali é Massada, ali é Hebron. Então, está tudo ali, né? As coisas acontecem. E o Egito também. Um dia a gente vai fazer um workshop assim que vai levar os atores por esses lugares também, né? Para eles poderem sentir trazer isso para o set. Depois da novela, eu vou filmar Jesus e espero filmar muito Israel, porque é um espetáculo lá. Ai, que maravilha. Lá o deserto é um espetacular, vale a pena. Eu soube também que você chegou até assim, ficar uma meia horinha sem falar com o Ricardo Fuji, porque teve uma hora que ele passou, vocês passaram uns 15 metros das pirâmides, ele falou só um minuto, e foi lá e tocou. Não foi só um minuto. O Fuji, quando viu as pirâmides, ele largou tudo no chão, falou, não quero mais trabalhar, não quero mais filmar. Eu falei, Fuji, mas a gente tem 3 horas para filmar aqui, que o governo deu pra gente no meio da guerra, a gente foi no meio da Revolução. Tropas armadas na rua, uma loucura. E o Fuji queria abraçar a pirâmide. Eu falei, Fuji, mas a gente tem que gravar isso aqui, daqui a pouco eu vou expulsar isso aqui daí. A gente fez um bico desse tamanho e foi filmar. Depois ele abraçou a pirâmide. Aí ele falou também que você ficou muito assim, a gente pode falar pé da vida, né, e tal, e foi lá também, tocou também, só de raiva. Foi não, isso mas também? eu ia tocar também, óbvio. Você vai ter o Egito quando gosta das pirâmides, vai tocar sim, porque cada pedra é o tamanho de um Ele prédio. falou que não parece feito por humanos aqui. Não parece desse mundo. Eu não acredito que foram os ETs, mas olha, é impactante o negócio. Ele falou que o oxigênio é 100%, gente, nas pirâmides, e que anteriormente mudava o sol, as frestas projetavam luz lá dentro de uma forma tão perfeita que agora até tá se entupindo, né, essas frestazinhas e tal, mas ainda assim 100% de oxigênio, luz lá dentro. Quem é que teve essa tecnologia? Os egípcios, toda, que a gente vai ver em José, quarta-feira. Um espetáculo. Não percam, quarta-feira. É verdade, quarta-feira começam os egípcios. E aí, antes da gente prosseguir, eu vou falar de umas palavrinhas da Vivian. Querida Vivian. A Vivian diz aqui, foi muito bacana ouvi-lo dizer que José do Egito foi o trabalho mais importante de sua carreira. Você falou isso na coletiva. E é verdade. Pois é um divisor de águas para mim também. Gostaria muito de trabalhar com você novamente. E que bom que já temos trabalho marcado para fazer Jesus. Eu me sinto muito confortável trabalhando com você, pois, além de tudo, tornou-se para mim um amigo, uma pessoa confiável, de ótimo caráter. Quero te dizer que continue assim e acho que você é um dos grandes diretores que nós temos no Brasil. Voe mesmo. Vá para o cinema, Hollywood, pois você tem muito talento e é muito bom ter alguém assim na teledramaturgia brasileira. Você imprimiu em José do Egito uma qualidade que ninguém antes viu. Todos elogiaram muito. Foi um prazer conhecer seu trabalho mais de perto e você, como pessoa. Que essa parceria se repita muitas vezes. Valeu, Vivian, obrigado. Você tinha visto na internet? E você ajudou na implantação, né, dessa nova fase, então, da teledramaturgia na Record. Como é que foi esse início? O Fuji me falou que ele foi a pessoa de número 27 a ir trabalhar no REC 9. Você foi um pouco antes dele, então, porque você puxou... Então, fui a pessoa número 1 do REC 9. Né? Quer dizer, na época, a gente brincava lá, andava pelos corredores, eu e o Irã sozinhos, não tinha ninguém. Irã Silveira, você... Exatamente. Thiago Santiago? Não, o Thiago não estava nem lá no REC 9. Mas, assim,
A gente tinha, sei lá, uns 2, 3 meses para botar uma novela no ar e não tinha nada, era só uma casca o REC 9. O equipamento estava vindo todo de barco no oceano, né? E foi engraçado porque quando eu fechei meu contrato com a Record, eu parei e pensei, peraí, mas eu estou indo sozinho? Quem vai trabalhar comigo? Mas aí a Record deu carta branca, né? E a gente tirou muitos profissionais de uma outra emissora, muito legal, muito bacana. E conseguimos montar uma equipe muito boa, mas foi um investimento alto da Record, porque eles entenderam que uma andorinha não faz verão, não adianta ter um diretor sem uma equipe. Então, nós trouxemos aí o Fuji, o PH, uma gama de equipe da área técnica top de linha, o que nos propiciou, né, fazer uma grande estreia do REC 9. Né? Maravilha. E eu ouvi também, o AVEC ele é uma pessoa que gera demanda. Ou seja, todo o crescimento que a gente vê, né, da Record, porque ele já traz, né, a proposta, muitas vezes traz as formas de fazer, as soluções, né, e vende o projeto porque acredita, passa essa confiança, né, que até agora eu estou lendo, né, nos depoimentos aqui que eu colhi, né. Que horas, como é que funciona essa coragem, né, de fazer acontecer, de elevar, eu acho que é elevar porque quando você traz uma coisa nova e principalmente diferente, ousada aqui para o Brasil, que é cinema, e trazer isso, fazer uma fusão com a televisão, saber usar os elementos de televisão nos seus devidos lugares, trazer as cerejinhas, né, que são do cinema. Que horas você fala assim, isso aqui eu vou levar, porque isso aqui vai dar certo? Então, isso na verdade é uma tendência mundial, né? Para me manter atualizado, e hoje, assim, uma das áreas em que o diretor, além de interpretação, arte, a parte técnica é muito importante, cada vez mais hoje no cinema, muito mais que em televisão, mas em televisão também. Hoje, por exemplo, fazendo José, o nosso parque industrial, ele é 100% de cinema. Hoje o que a gente está usando em José é o que foi usado no Cabré, que é usado nos Vingadores, exatamente o mesmo parque industrial. Exatamente, a Arri Alexa, que é... A Arri Alexa, as lentes... Que é a nossa musa, né? A Arri Alexa é a câmera, né? Então, isso você tem que ter uma empresa que te apoie por trás. Logo que eu cheguei na Record, estava andando com o Gili, que era o chefe da engenharia na época, e eu falei, a gente precisa de um inferno. O que é um inferno? É um equipamento de computação gráfica que custa $1 milhão. Na semana seguinte, estava lá. A Record tem essa rapidez. Eu preciso na época era a câmera Viper, que era o state of art de câmera digital de cinema. Compraram 2 também imediatamente. Então tem essa aposta da empresa com as câmeras de cinema agora também. A gente não comprou, alugou, mas 5 câmeras num projeto só é bastante coisa, né? Então, com essa câmera, a Arri Alexa, o filme do Martin Scorsese, que é A Invenção de Hugo Cabret, ganhou o Oscar de fotografia, ganhou o Oscar de fotografia, exatamente, com as mesmas lentes, né? E vários outros, assim. Hoje, 1/3 dos longas que você vê no cinema são feitos com a Alexa e com as lentes, não só a câmera, né? Eu estava falando com ela que a gente usa... Ela faz o seriado, mas não prestou atenção. A gente usa uma lente chamada Angenier francesa. Estava muito preocupada com a Elisa. Desse tamanho, assim. Fala de novo o nome da lente pra gente. Angenier. Angenier. É francesa. O AVEC usa Angenier. Uma loucura. Né? Então, essa lente com a Arri Alexa fazem toda a diferença em José do Egito. Toda a diferença. Não dá mais para retroceder, né? Eu já soube que você e Lombardi querem algumas coisinhas da novela com elas na próxima novela. Estamos brigando para ter mesmo equipamento de novela. Não sei se vamos ter, porque é novela. Né? Os seriados, já a partir de agora, na Record, todos os bíblicos vão ser feitos com a Alexa, com esse jogo de lentes, com o workflow, que é o workflow mais próximo de cinema. Mas novela a gente não bateu o martelo ainda. Estamos brigando. A Ananda, eu conversei bastante com a esposa dele e ela falou, Babi, ele está fazendo... Foi a Ananda que falou? Acho que foi a Andrea. A Andrea que falou. Na verdade, ele está fazendo 28 filmes, né? Porque são 28 capítulos no ar, né? Então, são 28 filmes. Né? É verdade, é verdade. Bom, a gente já falou sobre isso, eu quero falar sobre tecnologia, que você convenceu a Record a fazer investimentos de ponta, né, em equipamentos. E isso tem influenciado bastante em todo o resultado que a gente está vendo aí. Aliás, parabéns, a gente registrou o maior Ibope
desde a estreia, de 2013, enfim, o maior Ibope da vida, que foi... Eu vou te falar aqui quanto foi. Não sei se você viu. Você é muito ligado assim no Ibope? Tem que ser, né? É o que paga a conta. É. Pois é. Então, eu já respondeu. Eu queria perguntar de que forma a audiência influencia nos rumos do seu trabalho. Já foi direto, já falou. Está tudo certo. Bom, tivemos o maior Ibope de 2013, no dia 6, com o 6º capítulo. Foram 13 pontos, picos de 14, share de 21 no Rio, a média de 16 pontos. A notícia foi dada pela jornalista Heloísa Tulipan no Jornal do Brasil, neste sábado, 9 de março. Então, parabéns, estamos no topo. Aplaude, gente, pô. E aí fui eu conversar com o seu Anderson Souza, o diretor de teledramaturgia na Record. E ele disse: Avancini é um diretor muito completo, não só no gênero de ação. Porque você é conhecido, né? Nas sequências de ação, a VEC, por favor, traz a VEC aí. Ele falou, não só nos gêneros de ação. Ele dirige bem os atores, acompanha após, senta na ilha de edição no dia a dia, se prende muito a detalhes. Aí ele deu um exemplo muito bom. Um dia antes do 6º capítulo ser colocado no ar. Se as estrelas no céu da cena estão do mesmo tamanho, por exemplo, ele vê isso. E ele pede para voltar na ilha e fala, não, acerta, só que tem 2 tão maiores ali e tal. Então, você vê a dedicação e o interesse em ter um acabamento que, por vezes, pode não fazer a diferença para o telespectador que está em casa. Mas isso mostra o diretor que mergulha no trabalho e está de cabeça no projeto. Ele vai buscar esses mínimos detalhes. É um baita profissional que a gente conquistou e espera que continue com a gente por muitos e muitos anos. Valeu, Anderson. Obrigado. Sua assinatura como diretor, o que você acha, eu ouvi de todo mundo, o que você acha que o identifica, o difere no mercado? Então, acho que desde sempre, quando eu era assistente de direção e fazia as minhas cenas, né, o diretor sempre começa como assistente, e aí o diretor, na época, o Ricardo, deixava fazer umas ceninhas. Eu sempre ia atrás de uma decupagem mais cinematográfica, né? Por isso que, durante um bom tempo, eu fazia muita cena de ação, porque é onde você pode exercitar mais essa decupagem cinematográfica. No estúdio é mais difícil, 4 câmeras, boca de cena, você tem pouca mobilidade. Na externa, mesmo com uma câmera só, você pode fazer o que você quiser. Então, eu adorava fazer externa, e aí as cenas de ação acabavam caindo todas na minha mão. Mas, assim, a minha busca é sempre chegar mais próximo ao cinema. Nem sempre em novela a gente sabe fazer, mas nem sempre dá tempo, porque é uma outra mecânica. É uma mecânica que exige mais tempo, é uma mecânica que exige mais conhecimento do ator, da equipe, né? Então a gente brinca de cineminha nos primeiros capítulos, depois tem que cair num formato mais ágil, né? Pra vocês terem uma ideia, o seriado a gente faz 5, 6 cenas por dia, a novela tem que fazer 20. Então é uma diferença muito grande de ritmo de gravação. E para conseguir isso, sempre trazendo novidades, como foi falado, né, gerando demanda e conseguindo maior resultado, esse ano, como todo ano, você vai ao NAB Show, né, que acontece esse ano, gente, acontece entre os dias 6 e 11 de abril em Las Vegas. E aí eu fui lá buscar o que era a NAB, né, essa grande feira, que é o princípio da NAB, você vai me confirmar aqui, National Association of Broadcasters, é defender a regulamentação de conteúdo, liberdade de direitos de comunicação das rádios locais, estações de TV e redes de veiculação diante do Congresso americano, da Comissão Federal de Comunicações e das cortes, dos tribunais, né? Então, mais de 150 países participam, são 63 delegações. E eu queria saber por quê visitar esse evento, essa grande feira, é fundamental para profissionais de todo o mundo. E você vai solo ou vai numa delegação? Não, vai sempre uma delegação. Então, na verdade, a feira ela tem aí 2 facetas. Uma é literalmente uma feira de equipamentos. Tudo que você possa imaginar em termos de equipamento de cinema e broadcasting, está lá. Câmeras, lentes. Tem um pavilhão que é do broadcasting de guerra, que tem tanques, jatos, helicópteros pousados dentro, é uma coisa assim muito impressionante. E tem a outra faceta da feira,
que são uma sessão de palestras. Ano passado eu vi o James Cameron, os roteiristas do Walking Dead, quer dizer, toda a nata hoje dos diretores, produtores, roteiristas de Hollywood, está lá dando palestras. Né? Eu tive o prazer, inclusive, de ver... Eu fui o primeiro que chegou na palestra do James Cameron, literalmente o primeiro, fiquei na porta assim. Aí, faltando 5 minutos para começar, o James Cameron chegou na porta, foi barrado na própria palestra. Não queriam deixar ele entrar porque ele estava sem crachá. Ele teve que convencer a segurança que ele era James Cameron. Então, esse tipo de... como é que foi isso? Ele ficou nervoso? Ele deu ataque? Não, nada. Como é que foi isso? Não, assim? super na dele. Só ficou falando, eu sou palestrante, meu filho. Posso entrar? Não, você está sem crachá. Coisas da vida. Nossa. Mas esse tipo de, assim, hoje, isso é uma coisa mundial. A forma de se fazer cinema e televisão está convergindo. Né? Eu fui várias vezes a vários estúdios em Los Angeles, não naquele tour de turista, mas via mais Record, profundo, acompanhado por CEOs da empresa, etc. E hoje, assim, a convergência é muito grande, né? Tanto que a nata dos roteiristas hoje está na televisão americana. Tem uma séries maravilhosas. Uma matéria, acho que na Veja, falando sobre os atores do cinema que estão indo para a televisão, porque é onde tem os textos mais interessantes. E o equipamento, assim, quando você faz uma novela normal, ele é 90% idêntico ao equipamento americano. Só as câmeras são diferentes. Quando você faz um seriado como o José, é 100%. Mas o carrinho que a gente usa é o Chapman, os refletores são Arri, os microfones, é tudo igual, é exatamente igual. Né? Então, você está convergindo, além de equipamento, você converge de formato. E para isso, você tem que estar sempre indo nessas feiras para se informar, ver o que está acontecendo, as tendências. E trazendo essas novidades, você acabou, em José do Egito, modificando o jeito de maquiar, o jeito de atuar, modificando, aprimorando. Né? Porque o primeiro teste que o Vavá Torres, né, que é responsável, né, por visual na Record, fez, não deu certo, não deu nada certo. Né? Então, essas câmeras têm um poder de grau de detalhamento muito grande. Então, nós tivemos que repensar toda uma estratégia que já estava criada em função dos outros seriados e que para a gente não valeu. A gente teve que partir do zero e toda a prova de maquiagem tinha que ser feita com a câmera ligada, com o monitor, com a luz do seriado, prova de figurino, porque senão não funciona. Né? Essas câmeras novas são chamadas câmeras de cinematografia digital. Né? A película, ela vai virar, daqui a muito pouco tempo, vai virar arte, né? Porque Hollywood é uma indústria e você corta aí 30%, 40% de custo de pós-produção de imediato usando essas câmeras. E, assim, o público, em geral, não consegue ver uma diferença. Se eu disser para você que o Skyfall foi feito com a câmera digital, como a minha, você não vai dizer. Ou o Cabré, você não vai dizer. Você vê, é igualzinho. O 007 foi 007 feito? também é. Os Vingadores. O mesmo que a gente faz José do Egito. O mesmo que a gente faz do Egito. Atrás do 007 aqui. Pois é, então vai lá. Dar uma palhinha, fazer um egípcio que morre rápido, só para a gente conhecer. Pensou, gente? Nossa... Los Angeles, você vai montar a sua base em Los Angeles também. Você tem uma produtora aqui e você já abriu uma empresa lá, né? E eu soube que depois da feira vocês vão dar uma passeada e tal, você, Nanda, crianças, e vão começar a ver lugar para morar, como é que vai ser, né? E aí? Você vai embora? Então, eu não vou embora, mas assim, eu descobri tardiamente, né, que essa distância que a gente criou entre Rio de Janeiro e Hollywood só está na nossa cabeça. Lá você abre uma produtora em uma semana, né? Aqui no Brasil isso leva meses para abrir. Burocracia brasileira. Lá tem mais dinheiro, né? As possibilidades são maiores, apesar da crise. Né? Hollywood é a capital mundial do cinema, isso não tenha dúvida. Né? Los Angeles respira cinema, vive cinema. E a primeira vez que eu fui a Los Angeles foi muito engraçado, quando numa dessas visitas eu fui na Warner, primeiro dia de Los Angeles. Tinha almoçado com o CEO da Warner, um restaurante privê, com 5 garçons, um espetáculo. Quando saiu da reunião, literalmente eu esbarrei com o DiCaprio, fumando um charuto. Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio, fumando um charutinho e tal. Aí você vai aos festivais, a coisa de você ser um artista me surpreendeu muito em Los Angeles. As pessoas te respeitam muito por ser um artista. Então, inclusive por ser um artista estrangeiro. O que se fala é que assim, o diretor com sotaque é bem-vindo. Né? Quer dizer, o olhar diferente à cultura americana nos Estados Unidos é muito bem-vindo. Atores estrangeiros, diretores, técnicos, músicos. Por quê? Porque eles são uma indústria. E a gente sabe que hoje Hollywood está meio esgotado em termos de ideia. Eu acho que a crise é muito mais de ideias do que financeira.
E eles realmente prezam isso. Tanto que eles investem em diretores brasileiros, espanhóis, mexicanos. Então, o que você está falando também serve para estimular atores brasileiros que se aventurem. Super serve, super né? serve. Eu acho que é um terreno fértil, né? Tem que falar inglês, né? Tem que falar inglês bem. Oh, yeah, baby. Senão você vai fazer papel de mexicano. Mas, sempre. de qualquer forma... Não, nada contra, gente, não é isso. Mas assim, nada você contra, não pode se mas... limitar como ator. Exatamente, você pode abrir o seu leque e fazer coisas mais importantes. Mas realmente é um lugar onde você... A diferença, acho que maior entre os Estados Unidos e o Brasil é que em Los Angeles você tem um investidor de cinema. Você, literalmente, com uma boa ideia, você pode levantar $10 milhões para fazer o seu filme, saindo do zero, do nada. Isso é muito diferente. Pergunta final aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. É uma aula conversar com você. O que falta ainda? A gente está falando de Los Angeles, né? O que falta ainda no universo da teledramaturgia aqui no Brasil para que tenhamos um mercado melhor, um futuro melhor, como profissionais e público? Então, eu acho que falta uma democratização maior em termos dos veículos, né? Eu acho que uma coisa que seria fundamental, eu sei que já tentaram passar isso no Congresso, mas não conseguiram, seria isentar, porque assim, todo equipamento que é usado em televisão é todo importado, tudo. O parafuso da câmera é importado. Eu sei que já foram feitos alguns movimentos para tentar diminuir a taxa de importação desses equipamentos, mas as grandes empresas bloquearam, né? Mas eu acho que é importante você democratizar o meio de realizar, né? Hoje em dia, uma câmera custa muito caro, um microfone custa muito caro. Você escrever uma ideia é de graça, mas você realizá-la num veículo que use uma câmera, né? Cinema, televisão, isso tudo é muito caro ainda. Então, acho que enquanto a gente não tiver uma forma de criar incentivos fiscais que possam permitir a entrada de equipamento num custo mais barato para as pequenas produtoras correrem atrás das suas produções, vai ser muito difícil. Então, isso na estrutura que tem que acontecer, porque bons profissionais na arte, na hora do set, a gente tem. Sim, claro, bons profissionais nós temos. Agora, um bom profissional com uma mão vazia não serve de nada. Uma honra te entrevistar. Agora eu vou pegar algumas perguntas que tem aqui que chegaram pela internet. Tomara que eu entenda aqui. A letra é bem melhor que a minha, de quem escreveu, então vamos lá. Fernanda, que é estudante, pergunta sobre que a próxima novela que você vai dirigir falará sobre o tráfico... Ih, caramba! Ok, como será a sua abordagem? Alguém pode traduzir aqui para mim o tráfico? Ok, pode traduzir para mim? Falar sobre o tráfico, como será a sua abordagem? Não, tem um negócio aí depois, não tem não. Falar sobre que eu falo. No tráfico. Vamos falar. Palavra que a gente não entende, essa palavra faz menor falta. Não faz menor falta. Ai, olha, isso é um diretor prático, entendeu? Acabou de dar aqui o seu exemplo. Então, fale sobre isso. Então, na verdade, a novela não é sobre o tráfico, né? A trama do Lombardi, ela se passa na década de 70 e ela narra historicamente, né, o fato que aconteceu, que é o declínio dos bicheiros e a ascensão dos traficantes, né? A novela é calcada, né, como diz o próprio Lombardi, sem o menor pudor, no Poderoso Chefão, que, de certa forma, abordava isso no filme, onde você tinha o mafioso que se recusava a introduzir o tráfico na sua lista de negócios, né, que era o Marlon Brando, e os outros mafiosos que queriam botar o tráfico. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Você teve uma ascensão dos traficantes sobre os bicheiros. A novela vai retratar esse... O pano de fundo da novela é isso, mas a novela não é um estudo sociológico, né? É uma novela do Lombardi, muito divertida. E vai ter drama, né? Não vai? Vai ter drama também? De rir. Vai ter muito melodrama. Melodrama é bom. Muito melodrama, muito drama. Eu gosto. Vamos ver se eu vou entender aqui. O próximo você me ajuda, tá? Qualquer coisa. A Gabriela, que é jornalista, pergunta como foi gravar uma novela na favela Tavares Bastos. Quais as dificuldades? Então, na verdade, as dificuldades foram mais... Ela está falando de vidas opostas, vidas né? opostas, mais e vai técnicas. ter mais em Pecado Mortal? Vai ter Tavares Bastos? Vai ter Tavares Bastos maquiada para a década de 70. As dificuldades foram mais técnicas, porque, na verdade, a Tavares Bastos foi a primeira favela a ser pacificada no Rio de Janeiro. O quartel do BOPE é lá, os caveirões dormem lá. Então, não tinha perigo nenhum.
Não, era uma favela muito tranquila. No primeiro dia de gravação, né, a gente estava lá na favela, eu falei, sobe a figuração. Daqui a pouco desceu o quartel inteiro do BOPE. Sai, que os traficantes estão invadindo de novo. Não, comandante, é a figuração. Não, é traficante. Mas era a figuração. Aí eles ficaram tranquilos, baixaram as armas. Não, que bom que eles erraram, né? Porque imagina você estar numa... É porque eles ficavam observando de binóculo a gravação o tempo inteiro lá do quartel, né? Mas sempre foram muito solícitos com a gente. Volta e meia participavam das gravações, né, fazendo figuração. Tem uma galera que já empresta assim, as fachadas de casa. Não, já filmaram isso e aquilo. Uma vez eu fui assistir Vidas Opostas, eles disseram, não, já foi filmado isso e aquilo. Vidas Opostas e depois A Lei e o Crime e Mutantes também, tudo lá. A Tavares Bastos fica no centro. No centro. É no centro. Mas a comunidade sempre recebe a gente muito bem. Né? E a gente também usava a figuração da própria comunidade. Né? E tinha uma troca legal. Era muito bacana você ver uma criancinha que levantava assim a cabaninha. Tio, o que é isso? Eles ficavam todos curiosos vendo os monitores. É muito bacana isso. E a Jéssica, estudante de teatro, pergunta, quais foram as dicas que... Oh, boy. Vamos lá. Quais foram as dicas que seu pai te deu sobre a profissão e que servem para nós atores também? Que ela é estudante de teatro, né? Você falou algumas aqui. Falei algumas, mas assim, ele tinha uma visão muito objetiva do que é ser ator, que na maioria das vezes o próprio ator não tem. O ator, hoje em dia, o ator quer ser um ator de fama, né, e não um ator de profissão. Eu tive o prazer de trabalhar com grandes atores, como Paulo José. Para o Paulo José, a profissão é um monastério, é uma religião. Esse tipo de ator está se perdendo. Você tem o ator da fama, o ator de uma demanda muito diferente. Muito de diferente. Mídia, de publicidade. Mas, assim, você levar a sério a sua profissão, né? Estudar muito é muito importante. E aí, bom, o Cláudio Gomes, ator, ele pergunta... E aí eu vou te perguntar uma coisa em cima disso. Gostaria que você falasse do sucesso que foi a trilogia de Mutantes, a importância dela para a Record, em termos de se conquistar o mercado, né? E junto a isso eu te pergunto, será que vai ter uma outra coisa tão grandiosa e inovadora como Mutantes na Record? Mas vamos lá, vamos falar de Mutantes. Então, foi um momento importante porque nós fizemos Prova de Amor, que foi até hoje o maior sucesso da Record, né? O Thiago. Eu emendei direto com Vidas Opostas do Marcílio, que foi também um outro grande sucesso. E Mutantes serviu para sedimentar essa caminhada de sucessos da Record. Né? Foi muito importante. Uma novela diferente, né? Muito bacana de fazer, a gente se divertia muito, né? E deixou saudade. Ficção científica é uma paixão para você. Uma delícia, né? A Andréa falou que roubava os seus livros de ficção científica e lia, viu? Se você não sabe, eu estou falando agora. A irmã dele roubava os livros. Esse papo poderia continuar, mas acabou. Puxa vida. Foi um grande prazer. Obrigado. Semana que vem a gente vai ter Leandra Leal, a atriz Leandra Leal, entrevistando a diretora Denise Sarraceni. Alexandre Avancini, AVEC, muito obrigada. Foi uma grande honra. O prazer foi meu. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.